Hoje vamos falar sobre andropausa. Você sabe o que é andropausa? A menopausa acontece nas mulheres e a andropausa acontece nos homens. Nós temos algumas grandes diferenças entre essas duas coisas. Primeiro, a menopausa é obrigatória, certo? Então, ali, a idade mais normal é entre os 45 e os 55 anos, as mulheres apresentarem a parada completa da menstruação, porque os ovários pararam de produzir hormônios sexuais. Então nós temos um mecanismo que liga a nossa glândula hipófise até as nossas gônadas, né? Ovário ou testículo. E esse sistema continua funcionando. Mesmo quando a mulher para de menstruar, para de produzir hormônios sexuais, a hipófise dela continua gritando, pedindo por hormônios. Através de dois hormônios chamados FSH e LH, a gente determina isso, certo? Então, a menopausa feminina é obrigatória. Acontece geralmente entre os 45 e os 55, pode começar antes, pode começar depois. A outra grande diferença, ou a grande característica da menopausa, é que ela é rápida. Então, em poucos meses, às vezes em um ano, os hormônios despencam. Então, a mulher nota muito fortemente a questão da falta dos hormônios. A andropausa, por sua vez, que é o correspondente masculino da menopausa. Primeiro, não é obrigatório. Então tem homens com 90 anos que continuam com uma produção de testosterona bem razoável. Segundo, é lenta. É lenta e acontece durante vários anos. Então, o hormônio da mulher vem e despenca. Ela nota muito fortemente essa diminuição. A andropausa é lenta. E o homem não nota o que está acontecendo, não nota o que está se passando. Então, quais são os principais sinais, então, que o homem deve ficar antenado para saber se está na andropausa ou se tem alguma relação com a andropausa? Bom, primeiro, a queda no desempenho geral físico. Então, começa a reduzir a força, começa a reduzir a energia, começa a reduzir o ânimo, e isso durante muito tempo. Começa a reduzir a memória, começa a reduzir a capacidade de raciocinar, e começa a perder capacidade sexual também. Então, as ereções ficam um pouco piores, o libido diminui, aquelas ereções matinais que te acompanhavam desde a adolescência começam a desaparecer. Sinais discretos que muitas vezes passam despercebidos e em outras condições acabam virando um diagnóstico errado, por exemplo, de depressão. O homem procura um psiquiatra e relata que está com sono ruim, sem ânimo, sem libido, às vezes apático ou triste, e o psiquiatra erroneamente pode fazer um diagnóstico de depressão leve, começar a tratar depressão leve, quando na verdade estamos falando aqui de andropausa, certo? Então, todo homem que passa por um diagnóstico de depressão deveria obrigatoriamente ter os seus exames hormonais avaliados por um endocrinologista ou por um sexólogo médico, porque a chance, especialmente dos 35, 40 anos para frente, de haver confusão entre o diagnóstico de depressão
e a andropausa é muito grande, certo? Mas, doutor, o que eu posso fazer com a andropausa? Posso evitar? Não sei. A gente ainda não sabe o que causa, se é que existe uma causa. E se a gente não sabe o que causa, fica difícil também a gente saber como evitar, certo? Então, como eu posso tratar? Terapia de reposição hormonal. Nós temos terapias de reposição hormonal para tireoide. Ninguém discute. Nós temos terapia de reposição hormonal para menopausa. Muita gente discute, mas muita gente faz. E nós temos terapia de reposição hormonal de testosterona. Muita gente criminaliza a reposição de testosterona. Por que essa diferença? Há 2 anos atrás, o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução dizendo que não podia ser usado o hormônio para fim estético. Beleza. Então eu tenho 45 anos, estou um pouco acima do peso, estou com pouca massa muscular, vou ao médico e por acaso eu estou com testosterona baixa. Já sou vasectomizado, já tive todos os filhos que queria ter. O médico decide então fazer uma terapia de reposição de testosterona em mim. Eu inicio fazendo a terapia de reposição de testosterona, o meu nível de energia, de dinamismo melhora. Eu começo a perceber que a minha prática de atividade física começa a melhorar. Eu começo a pegar mais peso na academia, começo a correr melhor, começo a ter mais forma física. Aí eu gosto daquilo, começo a ter mais libido, mais tesão, eu gosto daquilo e eu começo a me cuidar mais. E aí eu começo a ficar magro, começo a ficar forte, musculoso, porque eu estou indo na academia, e aí acaba virando fim estético. E aí o médico fica entre a cruz e a espada. Ué, ele começou uma terapia de reposição de testosterona num homem. Em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, esse cara ficou mais bonito, mais musculoso, mais definido, com a autoestima lá em cima. A terapia de reposição de testosterona foi para fim estético? Não. Foi para tratar uma baixa testosterona, hipogonadismo. Teve fim estético? Teve. Ué, o Conselho Federal não pode, por um acaso, brigar, abrir sindicância contra o médico porque o uso da terapia de reposição acabou tendo fim estético? Estava bem indicado. Tinha exames, tinha quadro clínico, tinha tudo. Entendeu? A dificuldade de lidar com a andropausa, talvez mais que a menopausa, por causa dos preconceitos arraigados contra o uso de hormônios. Se o Conselho Federal de Medicina proíbe o uso estético de hormônios e uma boa reposição hormonal leva a uma melhora estética do paciente, não pode haver aí uma pessoa mal intencionada que vá se aproveitar dessa regra? Então é complicado a gente conversar sobre reposição hormonal, mas é necessário. Cada vez mais nós temos homens sentindo essa necessidade de recuperar o vigor, recuperar a forma física, recuperar a libido, recuperar o desempenho. Nós estamos muito acostumados a ligar a testosterona somente à área sexual, mas ela, de longe, não é só um hormônio sexual, de muito longe. Então, gente, andropausa, deu para ter um pouquinho de noção? As diferenças em relação à menopausa. Menopausa é obrigatória, a andropausa não. Muitos homens não têm andropausa. Segundo, a menopausa é lenta. A menopausa é rápida. Desculpa, menopausa é rápida. Menopausa, rapidamente, os hormônios caem e a pessoa que está passando por isso sente muito a falta dos hormônios. Na andropausa, não. A andropausa é lenta. A queda é gradual e muitas vezes a pessoa não nota essa falta dos hormônios. E, mais importante, ainda costuma confundir os sinais e os sintomas com outras doenças. Mas nós temos hoje, para a gente fazer o diagnóstico de andropausa,
é parecido com o diagnóstico da menopausa. Nós temos o FSH e o LH, que são produzidos lá na hipófise, e temos os hormônios sexuais que são produzidos na gônada, ovário na mulher, testículo no homem, certo? A menopausa caracteriza pela baixa do hormônio sexual e pela subida do hormônio central, FSH e LH. A andropausa, a mesma coisa. Testosterona baixa, LH, FSH sobem, certo? Agora nós temos muitos homens com LH e FSH baixos e testosterona também. Aí não é uma questão de andropausa, é uma questão de hipogonadismo central. A sua hipófise, o seu cérebro, o seu hipotálamo não está mandando produzir testosterona. O seu testículo pode ser testado, e eu consigo testar e saber do potencial de produção de hormônio daquele testículo, através da modulação hormonal. Consigo testar, provocar aquele testículo. Agora a pergunta que ninguém tem resposta ainda. O que está causando esse hipogonadismo central em muitos homens? Muitos homens. E numa idade muito precoce. 30, 35, com testosterona, olha, muito abaixo do razoável. A gente tem um monte de teorias a respeito de estilo de vida, de alimentação, de falta de competitividade, de emasculação da sociedade. Nossa sociedade passa por um processo onde o masculino tem que ser reduzido e o feminino tem que ser empoderado. E isso leva a mudanças cerebrais, mentais, comportamentais, que podem sim explicar, em parte, porque tantos homens têm testosterona baixa de origem central. Hipotálamo, que é o centro das nossas emoções, está mandando a mensagem para o testículo que é para ele produzir pouca testosterona. As pesquisas vão avançando, mas nós temos um componente ideológico muito forte que impede a gente, às vezes, de falar e raciocinar da forma que a gente precisa para tentar entender. Então, o hipogonadismo central é diferente da andropausa. A gente consegue consertar usando o próprio testículo, usando a própria testosterona natural do paciente. E o que é melhor, preservando ou melhorando a fertilidade desse paciente. A fertilidade com o uso da testosterona exógena, fora, tem uma tendência a piorar a médio prazo. Então, estudos mostram que o uso de testosterona exógena pode reduzir ou quase zerar a produção de espermatozoide em mais de 90% dos homens no intervalo de um ano. É um método anticoncepcional? Não, não é um método anticoncepcional. Reduz a fertilidade? Reduz. Como a gente faz para lidar com isso? Primeiro, o paciente que já está em andropausa, a gente já tem as características de andropausa, de queda na produção de hormônios, que vão levar a sucessiva e esperada queda na produção de espermatozoides, certo? Então esse homem, vou fazer a reposição de testosterona dele sem medo. O testículo dele já não tem capacidade de produzir de antes. Claro que o homem deve ser bem orientado a respeito disso, deixando bem claro que a fertilidade dele já é ruim por causa da andropausa. Vai ficar pior por causa da terapia de reposição de testosterona, certo? Agora, nos pacientes mais jovens que precisam, que querem ter filhos, aí a terapia de reposição de testosterona não está assim tão indicada, porque nós precisamos proteger a fertilidade desse paciente. Então é mais importante ou é mais adequado promover uma modulação hormonal nesse paciente, especialmente se ele tiver o LH baixo e a testosterona também baixa. A gente consegue melhorar a fertilidade desse paciente. Então, gente, Pamela, Flávia, Carlos, Elias, diferenças da andropausa em relação à menopausa. A andropausa é lenta e não dá em todos os homens. Como eu vou saber se vai dar em mim? A gente não tem como saber de antecedência.
A menopausa dá em todas as mulheres, às vezes precocemente, com menos de 40 anos. Às vezes demora muito, já vi mulher com 60 anos que ainda não tinha entrado na menopausa. E a menopausa é rápida. Em poucos meses ou um ano, a mulher sente a falta dos hormônios de forma muito aguda. Enquanto que a andropausa é um processo lento, pode levar mais de 5 anos para acontecer. E dessa forma, os sintomas e os sinais são bem diluídos ao longo do tempo. Amanhã nós vamos conversar mais, a partir das 8, sempre aqui pela androclinic.saúde. Se você tiver mais dúvidas, pode deixar aí no direct, pode mandar pra gente, pode me adicionar também no Instagram, Dr. Estivalete, que lá eu respondo também o que tiver que ser respondido, tirar as dúvidas e trazer informação de qualidade.